Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a gente tem uma das partidas mais incríveis da história do xadrez aqui. Mikhail Tal, o mago de Riga, jogando contra Oscar Pano, outro gigante aqui da década de 50, década de 60. E a gente tem aqui o Mikhail Tal numa partida que aconteceu no Interzonal do ano de 1958. O Mikhail Tal que viria a se tornar o campeão mundial 3 anos depois. E a gente tem uma partida que vem sendo analisada durante décadas, pessoal. 1958, faz as contas. Mais de 60 anos aí, né? E nesses 60 anos, até hoje a discussão que se faz nessa partida é: será que o Mikhail Tal exagerou nos sacrifícios dele? Será que ele não estava perdido durante a partida? E de décadas em décadas, vários grandes mestres se reúnem. Essa partida realmente talvez tenha sido uma das partidas mais analisadas da história do xadrez e até hoje ninguém tinha chegado em nenhuma conclusão. Hoje, com a ajuda de computadores, aí com redes neurais e tudo mais, a gente finalmente consegue tentar analisar aqui uma partida do Mikhail Tal. E aí, será que chegaremos à resposta? Será que o Mikhail Tal fez algum sacrifício errado? Será que ele estava perdido durante a partida? Vamos olhar então essa partida primeiro e depois tirar aí as nossas conclusões com a ajuda da mais alta tecnologia que existe hoje em dia. E vamos confrontar inclusive opiniões aí de grandes mestres como Kasparov e tudo mais com aí as opiniões de redes neurais. Tá preparado? Vamos então a essa partida maravilhosa. Mikhail Tal aqui abre com o peão do rei E4, Oscar Pano E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Ruy Lopes, A6, bispo A4, cavalinho F6, desenvolvendo peça, roque, bispo E7. As pretas preferem não capturar o peão central e priorizam o desenvolvimento. Torre 1, B5, persegue o bispo, bispo B3, D6, padrão aqui de abertura Ruy Lopes, C3, roque, H3, aqui evitando entrada de peças em G4, cavalo D7, D4, diretamente aqui indo para o centro clássico. Cavalo B6 atacando o bispo, cavalo em B6 aqui manobrando o cavalo bispo E3, aqui E por D4, C por D4 e cavalo em A5 atacando aí o bispo em B3. O bispo vai para C2, C5 aqui pelo Oscar Pano e a gente já tem a primeira posição polêmica aqui da partida. Estamos aqui entrando no lance 14, saindo já dos lances de abertura, entrando no meio jogo. E aqui o Kasparov, o Garry Kasparov aponta que nessa posição o Mikhail Tal poderia fazer aqui o lance B3 e ficaria com vantagem aqui para as brancas na posição. O Mikhail Tal prefere botar fogo já no tabuleiro e segue aqui com o lance E5, aqui abrindo a atividade do bispo de Casas Claras, já começando um ataque aqui no lance 14. Temos D por E5, cavalo por E5 e cavalo de B em C4, aí então desafiando tanto o cavalo quanto o bispo e atacando aqui em B2. Dama D3 foi jogada aqui pelo Mikhail Tal, já indo para ataques aqui de checkmate. F5, Oscar Pano para o ataque do Tal e agora bispo B3, cravando aqui o cavalo que estava ameaçando o peão aqui de B2 e agora o cavalo fica cravado. F4 foi jogado aqui pelo Oscar Pano atacando o bispo volta para D2, pressionando aqui o cavalo em A5. Temos cavalo por B3, e aqui então, cavalo por B3 foi jogado pelo Oscar Pano e a gente tem o segundo momento aqui maluco da posição. Segundo momento crítico, o Oscar Pano acaba de capturar uma peça e você imagina aí em recapturar essa peça, você fica na dúvida se você vai tomar de peão ou de dama, né? E aqui então o Mikhail Tal já começa a fazer magia aqui no tabuleiro e vai pro lance cavalo C6, botando fogo aqui na posição, atacando agora a dama, atacando o bispo. E o Oscar Pano deixa agora a dama aqui em D8 e vai capturando mais peças. Ele acabou de capturar uma peça aqui e ele faz o seguinte: puxa, eu capturei uma peça menor, vou capturar uma torre e ainda depois o cavalo, aí vambora, né? Então aqui o Oscar Pano vai pro lance cavalo por A1, captura aí a torre. Esse momento aqui é polêmico, nós vamos falar sobre esse momento mais tarde. Cavalo por D8 aqui pelo Mikhail Tal, então capturando aí a dama do adversário, e o Oscar Pano já vem com o lance bispo em F5, atacando a dama, atacando o cavalo, trazendo mais um ataque aqui pro cavalo na casa de D8. Dama em F3 foi jogado, Mikhail Tal mantém a sua dama no tabuleiro. Torre de A em D8 capturando uma peça. Torre por E7 tá caindo aqui o bispo também capturando uma peça, mas agora tá caindo o cavalo aqui embaixo, bispo por B1. Vamos fazer uma contabilidade depois depois dessa bagunça aqui, vamos fazer uma contabilidade rápida, como é que tá aí a questão material, né? Então aqui o Oscar Pano tem 3 peças menores, vamos falar, 3 peças menores pela dama?
dá um equilíbrio, né? Uma torre aqui por uma torre e uma torre por um bispo, né? Então tá melhor aqui em questão material o Oscarpano, né? A questão de peões aí tá igual, 6 peões para cada um. Então a gente tem uma questão material aqui em tese melhor pro Oscarpano. O Mikhail Tal segue com bispo por F4, capturando aí o peão. E nós temos aqui torre por D4, então pelo Oscarpano. Também, né, capturando aqui um peão no centro. Dama G4 foi jogado pelo Tal, ameaçando checkmate aqui em G7. Bispo G6, traz o bispo em segurança, protege aí o checkmate. Mas agora dama em E6, cheque pelo Mikhail Tal, segue atacando. O bispo volta para F7, cobrindo aí o ataque, atacando a dama. A dama vem para a casa de F5 e aqui cavalo C2 foi jogado pelo Oscarpano, né? Qual que é a ideia aqui? Não dá para simplesmente capturar aqui o cavalo, né? Não dá, porque se você capturar aqui o cavalo também tá caindo o bispo aqui em F4, né? Então aqui a gente tem realmente uma luta muito interessante. O Mikhail Tal segue aqui com B3 atacando o cavalo. E aqui o Oscarpano faz o lance bispo G6. Olha que confusão aqui no tabuleiro. Que confusão. Agora a dama aqui do Mikhail Tal está atacada. E o bispo também protege o cavalo aqui em C2. A dama está atacada, o bispo está atacado. O cavalo, no entanto, do Oscarpano está caindo. A confusão de novo aqui no tabuleiro. Aí aqui nessa posição, então, pessoal, o Mikhail Tal vai para um lance sensacional, sensacional aqui o próximo lance do Mikhail Tal, inacreditável, e o Tal aqui vai pro lance torre por G7, cheque. O que é isso? O Mikhail Tal só tem dama e bispo agora, rei por G7, e agora o Mikhail Tal segue, não é possível, bispo em H6, cheque, rei por H6, e aqui momentaneamente, se você tirar uma foto, a gente tem aqui o Mikhail Tal apenas com a dama no tabuleiro, lutando contra 2 torres, 2 cavalos e um bispo, né? No entanto, aqui é só momentâneo, tira a foto daqui que é bonito, mas agora o Mikhail Tal começa a recuperar algumas peças, né? O Mikhail Tal faz isso porque agora ele consegue capturar a torre com cheque e vai poder capturar aqui o cavalo na sequência. Vamos ver como segue a partida então. Já tirou sua foto? Vamos dar sequência então. Aqui momento histórico aqui, dama por F8, cheque, rei G5, B por C4, B por C4 e a gente tem esse final, pessoal. É inacreditável que o Mikhail Tal vai jogar um final dama contra torre, cavalo e bispo, as pretas aí com peão passado e tudo mais, mas não é tão fácil de avaliar a posição por conta desse cara aqui. A chave toda da posição é esse rei que tá meio exposto aí no tabuleiro. O Mikhail Tal segue aqui com G3, temos o lance bispo em E4, já preparando aqui uma rede de checkmate, né? Torre D1, torre H1, checkmate, finaliza a partida na hora. Cuidado aqui, Mikhail Tal, H4, cheque, rei G4 e aqui rei H2, se antecipando aqui já a fuga, porque agora não dá para jogar torre D1, de olho aqui no checkmate em H1, por conta da dama vindo para F4 com cheque e capturando aqui o bispo na sequência. Então aqui o Oscarpano tem que cuidar disso, segue com o bispo em F5, segurando, controlando aqui a casa de F4. Temos dama em F6, de olho agora na casa de G5, H6 pelo Oscarpano, não permitindo a dama vir aqui para G5. E agora dama em E5, Mikhail Tal vai fazendo pressão na posição, né? Ele fica escravizando aqui a torre na defesa da casa de F4, ao mesmo tempo fica ameaçando, dar um cheque aqui e capturar o cavalo. Por enquanto aqui o bispo está protegendo, né? Mas enfim, ameaça um cheque aqui. Aliás, esse cheque aqui seria checkmate, né? Agora que eu reparei aqui no meio da análise aqui da partida, tinha me falhado aqui, isso aqui eu não tinha reparado. Tá ameaçando checkmate aqui na posição Mikhail Tal, né? Incrível, é inacreditável o que o Mikhail Tal vai encontrando aqui na posição. Enfim, aqui o Oscarpano segue com... Até isso tem nessa partida. Torre 4 foi jogada agora pelo Oscarpano, bloqueando aí, impedindo o checkmate. E agora dama G7 aqui pelo Mikhail Tal. Cheque, rei F3, dama C3, cheque, fala, oba, vai cair aqui o cavalo. Nada disso, o Oscarpano agora vai pro lance que exclama cavalo em E3, que loucura essa partida, o que tá acontecendo aqui? E o Mikhail Tal joga rei G1, Rafa, para, não tô mais entendendo, por que ele não capturou aqui o cavalo? Aqui o Oscarpano conseguiria pelo menos um empate, depois de, por exemplo, aqui F por E3, torre por E3 atacando a dama por C4, aqui a torre vai ficar dando cheque pra sempre, né? O rei não tem mais a casa de H3, poderia seguir com torre 2 cheque, rei G1, torre 1 cheque, rei H2, torre 2 cheque e vai conseguir encaixar aqui um empate por cheque perpétuo. Mas o Mikhail Tal não quer empatar, por isso ele segue aqui com rei G1, é inacreditável. Você tá jogando aqui contra a torre, bispo e cavalo e ainda faz lance rei G1. Mikhail Tal, mago de Riga em 1958, a gente só vai conseguir decifrar essa partida mais de 60 anos depois com uso de redes neurais, pessoal. A partida seguiu aqui com bispo G4, agora F por E3, agora sim capturando o cavalo.
Temos H5 aqui pelo Scarpano e dama em E1. Torre por E3 capturando o peão, dama em F1, cheque, rei E4, dama por C4, cheque, rei F3, dama em F1, cheque, rei E4, dama por A6 e assim o Mikhail Tal pelo menos se livrou de 2 peões. E agora a gente tem essa corrida maluca aqui entre os peões passados nas colunas A e C. Rei D4 foi jogado, agora dama D6, cheque, temos rei C4, A4 avançando com o peão passado, torre 1, cheque, e aqui o lance brilhante do Mikhail Tal, rei F2, o único, rei G2 não dá certo, rei F2 ganha um tempo aqui atacando a torre em E2, cheque, rei em F1, a torre tá bem protegida aqui pelo bispo, e agora a torre A2 tentando parar aqui esse peão que quer ser promovido, dama em A6, cheque, rei D4, A5 avançando com o peão, C4 também avançando com o peão passado, dama B6, cheque, o Mikhail Tal vai seguindo na luta, rei D5, e agora A6 avançando com o peão, que peão que será que vai chegar primeiro? Torre A1, cheque, rei F2, C3 avançando com o peão, A7, C2, a gente tem 2 peões passados aqui nas sétimas horizontais, dama em B3, cheque, rei D6, mas depois de simplesmente dama D3, cheque aqui pelo Mikhail Tal, o Scarpano no lance 57 abandona aqui a partida. Que belíssima vitória do Mago de Riga, que partida foi essa, que partida complexa, uma partida analisada por mais de 60 anos e sem nenhuma resposta conclusiva. Será que nós temos a resposta hoje em dia? Bom, primeiro vamos olhar por que abandonou. Abandonou porque não dá mais aqui o Scarpano, né? Aqui você vai jogar qualquer lance, rei E7, por exemplo, tá vindo dama por C2, né? E não dá pra capturar o peão aqui de A7, senão dama C5 dá cheque, vai capturar aqui a torre na sequência. Então vou jogar rei D6, não adianta, dá pra jogar dama C4, agora se capturar tem cheque aqui em D4 e não tem mais jeito, alguma hora vai ter que capturar esse peão, dama torre por A7, dama D4, cheque, rei C7, dama por A7, com um final vencedor aqui pro Mikhail Tal, né? E vamos dar uma olhada então no relatório e depois comentar aqui algumas coisas que a gente tem sobre essa partida, uma análise interessante. 99% aqui de precisão para o Mikhail Tal contra 92,7%. Pessoal, 99% de precisão com um lance brilhante aqui na década de 58 numa partida extremamente complexa. E ainda tem gente que fala que o Mikhail Tal era um blefador. Vai catar coquinho para não falar outra coisa. Um gênio aqui da história do xadrez, Mikhail Tal, um grande jogador de ataque, né? Não falar que aqui é tudo truque sujo nada, ainda bem que hoje em dia a gente tem aí as engines para poder, né, realmente mostrar aí a beleza e a precisão do Mikhail Tal, 99%, e a gente vê aqui no gráfico, né, que o Mikhail Tal não ficou mal nunca na partida. No entanto, esse gráfico não é 100% confiável. Hoje a gente fazendo aí análise com redes neurais, a gente vê que em alguns momentos a análise é um pouco diferente do que está aqui, mas uma coisa continua sendo verdade, o Mikhail Tal não ficou pior nessa partida em nenhum momento. É inacreditável isso. O que aconteceu nessa partida é que de fato o Scarpano teve algumas chances sim de empatar. O Mikhail Tal não estava vencendo toda hora. Vamos olhar esses momentos críticos e quero agradecer aqui o Matheus Murari, meu amigo Matheus Murari, por ter feito a sugestão dessa incrível partida. Ele até me mandou um artigo lá do Chessbase, vou colocar o link aqui na descrição, com uma análise assim de Kasparov, de 20 grandes mestres todos, uma análise gigantesca, lance a lance praticamente, analisando essa partida, talvez a análise mais complexa da história do xadrez, talvez seja a partida mais analisada aí da história do xadrez, essa partida entre Mikhail Tal e Scarpano, né? E será que a gente já tem um ponto final aí nessa história? Vamos olhar aqui alguns momentos críticos. Primeiro ponto importante de falar, o Kasparov menciona que aqui o lance E5 foi um lance aí de ataque e tudo mais, mas que B3 seria mais sólido e já garantiria vantagem aqui para as brancas, né? De fato, com o auxílio aí de redes neurais, a gente vê que o Kasparov está certo aí na sua colocação. E5 pode equilibrar aí, apesar de abrir um bom ataque, pode dar chances iguais aí para as negras. Segundo momento crítico, vamos passando aqui um pouco mais para frente. Segundo momento crítico que vale a pena mencionar, cavalo aqui por A1, por incrível que pareça, é um erro aqui para o Scarpano, é um erro que compromete de fato aqui a partida para as negras. O melhor lance nessa posição, gente, não é capturar a torre e nem salvar a dama, por incrível que pareça, é cavalo por peão. Que loucura, né? Com redes neurais a gente tem agora essas análises. Aqui depois de cavalo por dama poderia seguir bispo em F5 e depois de dama em F1, bispo por D8 e a gente teria essa posição onde as pretas têm apenas 2 peças menores de compensação pela dama sacrificada, no entanto as pretas têm chances iguais. Aqui eu vou passar alguns lances, a análise é bem
complexa e detalhada, mas aqui de fato a gente teria uma posição muito interessante. O Scarpano teria que achar esse lance de cavalo E3, olha que loucura, atacando aí a dama, e depois de F por E3, F por E3. Se a gente olhar aqui, o Scarpano praticamente tem uma peça menor aqui por uma dama. Você fala assim, mas isso não pode ser compensação suficiente. A chave toda dessa variante seriam os 2 peões passados e conectados. Olha a força de 2 peões passados e conectados, a gente analisando aqui com redes neurais, vê que aqui seria suficiente para equilibrar aqui a posição. E eu vou passar mais um pouco aqui a análise. Realmente são lances difíceis, aí o estudo é bem complexo, mas a gente vê aqui por esse estudo que de fato, cavalo C3 você não toma o cavalo, olha que instrutivo isso, para ficar com peões passados e conectados. 2 peões passados e conectados valem muito mais do que esse cavalinho aqui. Olha que interessante, você não quer cavalo aqui, você quer avançar com os peões, né? E aqui é 2, aqui o cavalo tem que sacrificar e tal, enfim, a análise vai embora, mas a gente vê que de fato as pretas conseguem igualar e as brancas vão ter que no máximo aqui conseguir encaixar um perpétuo e tudo mais. A análise é bem complexa, não cabe aqui no vídeo analisar lance a lance, mas apenas mostrando esse estudo aqui brevemente. Eu também vou deixar o link do estudo aí na descrição do vídeo, apenas mostrando então que o lance correto das negras não seria cavalo por A1, mas cavalo por D4 poderia levar aí ao equilíbrio, ao empate. Vamos seguindo em frente, outro ponto aqui que vale a pena mencionar, né? Bispo por F4 foi jogado agora pelo Mikhail Tal, e esse lance é um erro do Mikhail Tal porque permite às negras igualar, né? Aqui ele teria que ter jogado o lance Bispo E1, é muito difícil, né? Tudo isso. E aqui mais uma análise mostra o porquê que seria esse lance o melhor e tal. Enfim, com redes neurais a gente vê que esse seria um lance que poderia forçar uma vitória aí pro Mikhail Tal, tá? A gente teria esse final bastante difícil. Você fala, não é possível que dama e bispo vai ganhar de torre, bispo, cavalo, com um monte de peão a mais, 2 peões passados e conectados. Não é intuitivo essa análise, né? Não é nem um pouco intuitiva, por isso que ela é tão complexa, né? E coloca ali todos os grandes mestres reunidos analisando e com opiniões diferentes, mas hoje com o auxílio aí de redes neurais, aqui eu vou passar um pouco mais para frente o estudo e de fato aqui é quase incompreensível como é que as brancas conseguem forçar uma vitória aqui com apenas o bispo e a dama, né? Mas aqui realmente é muita manobra, manobras quase incompreensíveis passando a vez aqui, quase tem repetição. Mas aqui o que as brancas vão fazer é forçar ali os 3 peões, vão subindo pouco a pouco ali na ala do rei. Tem que manobrar para isso, tem que ter muita manobra para ir conseguindo subir ali os peões e tal. Mas os estudos mostram de fato que as brancas conseguiriam aí a vitória nesse final, né? E aqui já vai ficando mais claro, as pretas já vão quase ficando sobrecarregadas aí na posição, conseguem agora trocar peças e aqui a gente vai seguindo um pouco mais e a gente tem um bonito mate em 5 aqui. Aliás, se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar esse mate em 5, vale a pena. As brancas jogam aqui e ganham forçado o mate em 5. Bonita aqui a manobrinha. F6 aqui é o lance vencedor, olha que legal. Espero que você tenha encontrado. Depois de torre por aqui ameaçando mate, né? Então você não pode capturar de peão, senão dama H7 dá checkmate na hora, tem que tomar de torre. E aí vem dama E8, torre F8 e aí dama E6. Olha que bonitinho isso. O rei aqui vai, se você cobrir de torre, vai levar checkmate. E se tirar o rei, vai levar checkmate do mesmo jeito. Bonitinho esse mate em 5, né? Então aqui realmente estudos mostram que bispo E1 poderia levar aí para vitória. E a gente vai seguindo aqui até mais um ponto crítico aqui da posição, que é esse lance aqui, bispo G6, que foi jogado agora pelo Scarpano, né? Então aqui a gente tem mais uma análise complexa que mostra aqui que as pretas poderiam igualar na partida com o lance torre D1, olha que loucura aqui. Depois de rei H2, cavalo D2, ameaçando colocar aqui o cavalo em F1, praticamente forçando aqui a captura do cavalo. E depois de bispo por D2, torre por D2 e dama por C5, as pretas estão bem aí, conseguem amenizar os ataques do Mikhail Tal. Tem 2 torres aqui pela dama, tem 2 peças aqui pela torre, consegue segurar aqui e jogar um H6. Depois de torre A7, por exemplo, torre E8, levando mais peças, dama F5, torre F8. Dama C5, cavalo D4 e por aí vai. A gente vê, estudos mostram aqui que as pretas conseguem segurar a posição e conseguem levar para um empate. Então esse é outro momento aqui importante. Bispo G6 foi jogado pelo Scarpano, mas torre D1 poderia levar aí para o empate. Bispo G6 foi um erro. E aqui então o Mikhail Tal, que lindo isso, torre por G7, bispo H6, de fato é só essa continuação mesmo. Os redes neurais dão essa continuação que o Mikhail Tal jogou. E aqui mais um momento aqui importante de falar, G3 foi jogado aqui pelo Mikhail Tal e as pretas poderiam empatar. Mais uma posição onde o Scarpano teria chance de empate. Aqui o lance vencedor seria rei H2, é muito difícil, né, essas análises, mas de fato a gente vê aqui também, estudos mostram
aqui bastante precisos os estudos, que as brancas teriam aqui condições de ganhar com o lance rei H2, né? Mas o que a gente vai vendo nessas análises é que o Mikhail Tal em nenhum momento ficou pior. O que acontecia é que o Oscar Pano tinha jeito de equilibrar, de empatar a posição, mas nunca de ficar melhor, né? E o Mikhail Tal sim perdeu algumas chances aí de ficar ganho antes, né? E o Oscar Pano não foi encontrando os recursos ali de empatar. E além dessa posição, enfim, aqui então ao invés de G3 rei H2, a gente olhou essa análise agora. E aqui acho que tem mais algum momento crítico, deixa eu ver se tinha mais algum momento crítico aqui mais pra frente. Aqui a gente viu que esse lance era pro empate, então correto aqui o rei G1 do Mikhail Tal, inacreditável, né? E aqui sim, mais uma vez, a torre por E3 foi jogada e de fato também pode levar ao empate, ou até mesmo torre E6, como a sugestão de alguns grandes mestres, criando uma fortalezinha. Olha que legal essa variante. O Oscar Pano aqui tinha a possibilidade de jogar esse lance e tentar criar uma fortaleza e empatar. Por exemplo, aqui E4, C3, dama por C3, rei por E4, dama por C5. E aqui a gente tem a fortaleza, o peão protegendo o bispo protegendo a torre protegendo o peão. E não tem como aqui as brancas forçarem a mão. O bispo não vai sair daqui nunca, né? Então a gente teria aqui uma posição de empate. E o rei também não consegue entrar, né, na partida. A gente teria aqui as pretas fazendo uma fortalezinha aí, todo mundo defende todo mundo e as brancas não teriam como progredir, né? Então é interessante aqui o lance, ao invés de torre por E3, que também poderia empatar, torre E6 seria aí uma ideia interessante, né? E aonde é que o Oscar Pano perde a mão, então já que aqui poderia empatar, até aqui vai tudo bem, tudo certo, e aqui então rei F2 pelo Mikhail Tal, torre E2, rei F1, e aqui é o problema do Oscar Pano, aqui ele vai pro lance torre A2, esse é o último lance que perde aqui na partida, depois desse lance não tem mais análise, é o último momento crítico aqui da partida, né? Aqui ao invés de torre A2, o Oscar Pano poderia tentar empatar a partida aqui com torre E6 e estudos mostram que aqui empataria, né? Depois de dama B8, rei C3, enfim, vários lances aqui a gente vai vendo, o estudo é bem complexo, né? Mas o estudo vai mostrar que as pretas conseguem aqui, de fato, olha que interessante essa posição, as brancas parecem que vão ganhar agora, porque se você toma a dama, rei toma, as brancas... enfim, as pretas não conseguem avançar, o rei encosta e as pretas não conseguem segurar o peão e as brancas ganham. Mas as pretas conseguem empatar aqui com o lance C2, é bizarro isso. A dama tá cravada, não pode capturar aqui o peão. E depois de dama por E6, o peão promove para a dama. E apesar de 2 peões a menos, os estudos mostram que de fato as pretas conseguem aqui fica dando muito cheque e tudo mais e conseguem empatar aqui esse final, né? Realmente muito improvável, é muito anti-intuitivo você achar que esse final aqui tá empatado, né? Com o peão quase promovendo, mas de fato consegue empatar aqui as pretas. Então a última chance que teve aqui o Oscar Pano de tentar empatar seria nessa posição lance torre E6, mas realmente o estudo é bem complexo, né, para um ser humano aí fazer. O intuito dessa análise não é falar, olha, o Oscar Pano deveria ter jogado isso, ou é realmente entender se de fato o Mikhail Tal não ficou perdido nenhuma vez na partida. E a gente viu, pessoal, o Mikhail Tal não ficou pior na partida inteira. O Oscar Pano não teve um momento de chance de vitória e sim alguns momentos de chance de empate. Esse é o Mikhail Tal respondendo aqui aos tantos anos aí em que o Mikhail Tal acabou tendo muitas vezes fama de blefador e tudo mais. Está aqui mais uma prova, mais uma grande partida aqui do Mago de Riga, 99% de precisão, precisou usar redes neurais para contradizer Kasparov, contradizer os grandes mestres aí por 60 anos. E a gente acredita que essa seja realmente aí uma bela análise. Agora, será que essa é a análise final? Será que os supercomputadores vão mostrar outra coisa no futuro? Não sabemos. Por enquanto, com o que a gente tem de mais forte aí de recurso tecnológico, a gente viu mais uma vez que o Mikhail Tal não foi blefe não, ele jogou aí, não ficou pior em nenhum momento. Mais uma vez agradecer o Matheus Murari aí pela sugestão do vídeo, pela análise, pelo link que ele me mandou com algumas análises. Muito obrigado, Matheus. Obrigado vocês também pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.